Fala pessoal do canal, é o time do povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. Nessa semana, finalmente o Corinthians volta a campo, né? Quarta-feira, depois de amanhã, 11 horas da manhã. Fique atento, horário diferente, feriado, 11 da manhã, Corinthians e Cruzeiro. Dos 5 jogos que o Corinthians tem pela frente, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Criciúma e Grêmio, né? Criciúma e Grêmio fora. Para mim, com 3 vitórias, o Corinthians briga bem pela pré-Libertadores da América, se for G9. Se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana e o Botafogo for campeão da Libertadores. Aí o G7 vira G9. Para mim, com 3 vitórias, o Corinthians pega G9. Mas se ganhar 5, claro, melhor ainda. O Cruzeiro deve vir com o time reserva, né? O pessoal lá em Minas está falando que nem o Cássio vai jogar. Não teremos a oportunidade de ver Cássio Ramos sendo vaiado pela torcida corintiana na Neoquímica Arena. E o Timão não deve ter o Félix Torres, que vai jogar na terça-noite pela seleção equatoriana, o José Martínez e também o Romero. Então o técnico Ramon Dias vai ter uma certa dificuldade aí para armar a equipe. Inclusive o Corinthians não tem zagueiro, né? Ou coloca do lado do Gustavo Henrique o Renato, zagueiro da base que nunca jogou no profissional, ou então improvisa o Ranielli. Sobre o Hugo Souza, muita gente está perguntando se o Corinthians pode perder o Hugo Souza. A informação que eu recebi é a seguinte. Vamos lá. O Corinthians tinha até o dia 30 de novembro para exercer a intenção de compra ao Flamengo do goleiro Hugo Souza. O Corinthians enviou uma carta no dia 10, exercendo essa intenção de compra. Isso é o que estava no contrato. Então não tem mais dia 30 de novembro, essa história acabou. O Corinthians tinha até o dia 30 de novembro para exercer a intenção de compra oficialmente ao Flamengo. Isso já foi feito. Então o goleiro é do Corinthians. O contrato foi mal feito para o Flamengo. Agora eles querem jogar para a imprensa do Rio de Janeiro que pode perder o goleiro, que o Corinthians pode não pagar, porque o contrato foi mal feito pelos dirigentes do Flamengo, beneficiando ao Corinthians. O Corinthians mostrando um banco com uma carta dizendo que o banco é fiador, que é o que o Corinthians precisa fazer neste momento. O primeiro pagamento é no dia 15 de janeiro. Então o Corinthians não precisa pagar nada ao Flamengo no dia 30 de novembro. Nada. O Corinthians precisa mostrar ao Flamengo um fiador, mas tem até o dia 15 de janeiro para fazer isso. Porque no contrato está que os pagamentos serão feitos em 4 vezes, a primeira parcela dia 15 de janeiro. Então, se você ouvir que o Hugo Souza pode voltar para o Flamengo, não ser mais goleiro do Corinthians, se o Corinthians atrasar, não é verdade. O goleiro é do Corinthians. O Corinthians pode ser até processado pelo Flamengo se não pagar a parcela no dia 1º de janeiro, igual já aconteceu com outros jogadores, né? O Corinthians compra e não paga. Aí o processo vai para a FIFA, tá? O clube pode ser punido, mas nunca perdeu o jogador. O clube não perde o jogador. O Corinthians não pagou o Mateuzinho ao Flamengo. Atrasou o pagamento do Mateuzinho. O Mateuzinho voltou para o Flamengo? Não. O Corinthians é punido na FIFA, pode até perder pontos, ou igual agora no caso do Balbuena, sofrer um transfer ban. Enfim, o clube pode ser punido, mas não perde o jogador. O Hugo Souza é jogador do Corinthians, porque o Corinthians exerceu o que estava no contrato, a intenção de compra. Ponto. E se o Flamengo não aceitar o fiador, se um banco, seja ele Bradesco, Itaú, Nubank, qualquer um, der uma carta de crédito falando que se o Corinthians não pagar, ele paga, não tem como o Flamengo não aceitar. É uma questão de lei, de legislação. O fiador está aqui, ó. O fiador tem crédito. É diferente de você mostrar uma empresa que não tem crédito, uma empresa que tem o nome no Serasa. É igual se você estivesse alugando um apartamento e você apresenta um fiador cheio de dívida. Aí não dá. Agora você apresenta um banco como fiador, não tem como você não aceitar, simplesmente não aceitar. Então, Hugo Souza é do Corinthians.
Sobre Sérgio Ramos, eu perguntei a uma fonte quente no Corinthians, porque já tem gente dando que o Corinthians já acertou com o Sérgio Ramos, que já é jogador do Corinthians. A resposta que eu recebi, não. E ele não é prioridade do Corinthians neste momento. A pessoa não me falou que ele não vem, tá? Mas falou que ele não é prioridade do Corinthians neste momento. Ou seja, o Corinthians não está conversando, não está negociando, não está assinando, não está nada com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos não é prioridade para o Corinthians neste momento. O Corinthians quer contratar um jogador, mas, por enquanto, o Sérgio Ramos está no final da fila. Então não tem nada acertado com o Sérgio Ramos, tá bom? Essas são algumas das notícias. Falei do Cruzeiro contra o Corinthians, falei do Sérgio Ramos, falei do Hugo Souza. Yuri Alberto. Já ia esquecendo. O Yuri Alberto falou ontem, né, que o sonho dele é jogar na Inglaterra, que ele sempre quis jogar lá. Nenhuma novidade. Ele já tinha falado isso antes. Já tinha falado isso 6 meses atrás, né? Nenhuma grande novidade. O que a gente fala aqui sempre é que o Yuri Alberto recebe muitas sondagens. Toda janela ele recebe muitas sondagens. Até quando ele estava mal, quando ele não marcava gols, ele recebia sondagens, porque ele é muito novo, muito promissor. Então, de concreto, proposta concreta ao Yuri Alberto, não tem nada. Se chegar uma proposta de, sei lá, 30 milhões de libras, Corinthians vende. Lógico. Se chegar uma proposta mais alta do que o Corinthians pagou pelo Yuri Alberto, o Corinthians vende. Por uma baita, uma grana, não tem como segurar. Agora, não é qualquer propostinha que o Corinthians vai vender o Yuri Alberto. Ele tem contrato até 2027. Então, calma, torcedores. Calma, como diria aquele placar lá em São Januário, né? Calma, torcedores. O Yuri já tinha falado outras vezes que ele tem o sonho de jogar na Inglaterra e provavelmente vai. Em algum momento ele vai sair do Corinthians e vai jogar na Inglaterra. Pode ser nessa janela, se pintar uma baita de uma grana, maior chance de ser na janela do meio do ano, que é a janela forte do mercado europeu, onde os clubes gastam mesmo dinheiro, tá bom? Então essa questão do Yuri Alberto não é assim uma grande novidade, ele querer jogar na Inglaterra, ele já tinha falado isso 6 meses atrás. Agora, precisa chegar uma proposta muito boa para o Corinthians, que por enquanto não chegou, para que o jogador saia do timão. Beleza, galera? Esse foi mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou Marco Belo e volto amanhã para falar mais sobre o Corinthians para vocês. Tchau!